Olá, caríssimos. Vamos fazer um videozinho de sexta-feira, vídeo despretensioso, só pra gente bater papo um pouquinho, né? A gente fica aí falando, eu vejo uns comentários para fazer mais vídeo, eu fico um pouco sem assunto, assim, no sentido de que eu não estou terminando tantas leituras. Eu estou espiralando, piriguetando pra caramba, mas eu posso falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, assim, um videozinho de sexta-feira, tranquilo. O que vocês acham? Podemos, né? Ó, eu vou falar um pouquinho do que eu tô experimentando e tem comprinhas de sebo também, tem umas coisinhas, posso mostrar pra vocês. Vamos lá? Eu acho que o livro que eu tô mais presa, assim, acho que eu tô lendo mais páginas, é esse livrinho do Carl Rogers, Tornar-se Pessoa. Carl Rogers foi um psicólogo, né? Eu não sei se ele ainda está vivo, acredito que não. Esse livro foi publicado nos anos 80 e ele escreveu muito, pensou nos anos 50 ou 60, né? Quem é da psicologia pode apresentar ele melhor para a gente aí nos comentários. Uma psicóloga passou pela minha timeline e ela estava sugerindo uns livros sobre psicologia, um assunto que eu queria ler um pouco mais também, conhecer um pouco mais. E ela indicou esse livro, me pareceu um livro que pode ser lido por pessoas que não são da área. É um livro que tem sites muito bonitos. Eu acho que na época que ele escreveu esse livro, esse aqui me parece uma coleção de ensaios que vai tratando de um mesmo tema, a relação que se cria entre paciente e terapeuta. Eu não sei se na época isso era uma ideia muito nova. Para ele, o que gera essa mudança comportamental é essa relação. Ele criou aquilo que se chama de terapia baseada na pessoa, no cliente. Eu acho que assim tem um outro termo também que se fala. Ele propõe que se aceite, se compreenda um paciente. Eu não sei se ele não usa esse termo aqui na tradução, não sei se ele faz isso de maneira proposital. Mas se você tem, por exemplo, um cliente, né, vou usar o termo aqui, você cria um ambiente muito seguro, de muita confiança, de muita compreensão, para que essa pessoa vá se conhecendo, se conhecendo, se conhecendo, e chega um momento em que ela não tem mais barreiras, ela entende as camadas sobre o qual ela está enterrada. Não é bem esse o termo. O que eu quero dizer é a pessoa, o ser humano, ele vai se tornando quem ele verdadeiramente é, inclusive com as suas contradições. Eu acho que hoje talvez essa ideia não seja tão genial pra gente, mas eu acho que na época era muito diferente, assim. Ele fala que isso é muito importante e que dentro de todas as camadas, inclusive de comportamentos e sentimentos que não são considerados positivos, inveja, raiva, ressentimento, quando a pessoa mergulha em si mesmo, lá no fundo, e essa é a experiência clínica dele que ele fala, né? Ele cita muitos estudos para corroborar as ideias dele, mas ele fala, olha, isso aqui é o que a experiência clínica me mostrou. Até por baixo desses sentimentos, desses comportamentos ditos negativos ou desadaptativos, eu não sei como é que o pessoal está falando hoje, existe um ser que quer ser melhor. Lá no fundo, isso eu lembrei na hora das ideias do Damásio, aquele neuropsicólogo, neurocientista, né, que escreve livros sobre a questão da cultura, a questão do cérebro, a questão dos sentimentos, das emoções também. E tem um momento num dos livros dele que ele fala, né, toda a biologia, o funcionamento físico, mental, cerebral, vou falar assim, do ser humano, essa distinção mente-cérebro é muito complexa, caminha para o bem-estar. E o que eu acho que eu estou vendo que o Roger está fazendo aqui é isso. Olha, o ser humano, lá no fundo, ele quer mudar. Por mais negativo, por mais complexo, complicado, desadaptativo que seja o comportamento, lá no fundo, ele quer ser uma pessoa melhor, ele quer tornar-se si mesmo e aceitar-se. É isso que eu entendi até o momento, tá? É um livro um pouco barrigudo, para usar um termo da Juju, né? Tem momentos assim que fica muito repetitivo. Eu acho que por ser uma coletânea de artigos, ensaios que ele escreveu, ele vai fazendo isso, né?
ele passeia um pouco, repete um pouco os temas. Mas vou citar para vocês um trecho, uma coisa que eu quase nunca faço aqui, mas eu estou sentindo que eu não estou falando bem do livro. Somente pouco a pouco foi se tornando evidente que esses sentimentos ferozes e associais não são nem os mais profundos nem os mais fortes, e que o núcleo da personalidade do homem é o próprio organismo, que é essencialmente autopreservador social. Então a gente tem um core que é bom. Eu não sei se isso tem uma ideia um pouco cristã aqui, eu não sei como é que é. Ele vinha de uma família um pouco religiosa, mas eu li essas ideias e eu pensei no Damásio. Eu falei, me parece que o funcionamento do ser humano caminha para o bem-estar, né? Tirei essa conclusão assim dos meus cotovelos. Não sei. Bom, eu vou continuar lendo um pouquinho. Não é muito fácil, às vezes fica um pouco repetitivo, mas tem insights muito bons aqui. Eu acho que é um livro que pode funcionar assim como uma ferramenta de autoconhecimento para quem está fazendo terapia, para quem é estudante de psicologia, deve ser muito bom. Entre as minhas sassaricagens, tem esse livrinho do Manuel Carrère, O Reino. A gente leu sobre Jesus histórico. Eu não sei se eu estou um pouco numa ressaca literária, que eu li aquele livro tão bom do Reza Aslan, vocês viram o último vídeo? Mas enfim, sassaricando por aqui, O Reino é uma espécie de memórias e de história do cristianismo que o Carrère escreveu. Manuel Carrère mergulha nas origens do cristianismo, no final do primeiro século depois de Cristo, e busca reconstituir sua história. Mas nessa primeira parte tem um pouco de memórias dele também. E eu gosto do Carrère. Eu li aquele Yoga, que eu coloquei na lista das melhores leituras do ano passado. Deixa eu pegar para vocês também uma coisa que a gente comprou ontem, que é aquele jornalzinho 451, com ele na capa, né? Eu gosto, parece ser um cara assim meio egóico, e ele mesmo fala isso, mas eu gosto dessa mistura de reportagem e memórias que ele escreve assim. Eu acho bem legal. É o que eu andei lendo um pouquinho por aqui, tá? Tem outras coisas aí que eu tô tentando. Eu tenho esses momentos assim, né, que dá uma baixa na leitura, eu fico procurando, até achar um fio. Sempre vai ter um livro que você vai pegar e ele vai te prender. É assim que tem funcionado para mim, né? Então eu ando sassaricando um pouco por aqui. Vou mostrar para vocês algumas comprinhas de sebo aqui do Rio, que a gente continua explorando sebos aqui do Rio. Feirinhas de livros, a gente caminha por algumas praças, sempre tem uma feirinha com livro. Eu encontrei esse exemplar por R$10. Uma coletânea de perfis do David Remnick, que é o editor daquela revista The New Yorker, que é uma revista extraordinária, que tem matérias maravilhosas, uma coleção daquela coleção jornalismo literário da Companhia das Letras, dentro da floresta, na melhor tradição do jornalismo literário, grandes perfis traçados pelo editor da revista The New Yorker. Eu comecei aqui a ler um pouquinho sobre o perfil que dá título a esse livro, que é conta a história um pouco eu não sei falar o nome dele, Solzhenitsyn, que escreveu o Arquipélago Gulag, quando ele volta para a Rússia. O David Remnick escreve muito sobre a Rússia, sobre o período soviético, né? Ele tem livros publicados sobre o assunto. Então, um perfil desse escritor, quando ele volta para a Rússia depois do exílio dele, né? Enfim, R$10 me custou isso aqui. Não tem como você passar. Tipo um livro completamente aleatório que eu vi. Eu estava R$10 numa banquinha de livros, uma feirinha de livros que estava tendo aqui nessa região do Largo do Machado. É assim, tá? Para não dizer que não terminei de ler nada, eu li esse conto do Machado de Assis, A Carteira, que está bem aqui, que eu usei para marcar, porque amanhã a gente vai fazer um tour literário, histórico pelo centro do Rio de Janeiro. Tem uma moça, o nome dela é Fernanda, eu vou colocar o perfil dela aí, que ela faz esses tours pelo centro do Rio de Janeiro, baseado em alguns contos, né, e lugares que são citados nas obras do Machado de Assis. E eu li essa pequena obra-prima. Isso aqui, eu acho que é o quê? São umas 3 páginas de livro, eu acho, esse conto. Está em domínio público, você pode encontrar. É inacreditável o que o Machado de Assis faz. Eu não sou boa leitora de contos, eu não gosto muito, porque eu acho que não se aprofunda o personagem, não se aprofunda o lugar que ele está, o conflito, uma coisa que acaba muito rápido. E eu acho que fica sem densidade. Mas esse sujeito aqui,
Ele faz um negócio extraordinário. Ele conseguiu dar densidade para um conto que não tem, sei lá, 3 páginas. Entendeu? A história de um sujeito que encontra uma carteira. E ele está com dívidas. Dentro dessa carteira tem um dinheiro. E ele vai para um café e fica ruminando o que ele vai fazer. Você tem uma profundidade do personagem, da situação. De uma maneira tão extraordinária. É o nosso tesouro nacional, gente. O nosso Shakespeare. O Machado de Assis, ok? A gente tem que dar mais valor a isso aqui. Preciso ler o Machado, né? Reler, né? Que ele é maravilhoso. Mas enfim, eu fiz um parênteses aqui. Comprei esse livrinho do David Remnick. Um outro achado num sebo de Copacabana. Tem uma galeria que tem antiquários ali. Tinha um sebinho e eu encontrei essa maravilha. O último livro do Amir Klink que eu não tinha, né? O livro dele que eu não tinha na minha estante, que é o Linha d'Água entre Estaleiros e Homens do Mar. Fechei minha coleção do Amir. Isso aqui é um livro dele um pouco mais técnico, talvez, em que ele fala sobre construções de barcos, né, de embarcações. E ele, como um cara extraordinário, um dos meus autores, escritores, pessoas favoritas no universo, escreve com uma linguagem muito gostosa sobre esse tema. Eu li aqui algumas páginas já. Ele sabe contar para a gente das coisas, o Amir, né? Dessas paixões que ele tem, desse conhecimento extraordinário da terra, dos oceanos, das embarcações que ele tem. É um tesouro que uma pessoa, acho que constrói dentro de si, né? Um conhecimento. Eu acho extraordinário essas pessoas que dedicaram suas vidas a uma coisa, a navegação, ao estudo das plantas, né? Se cria uma riqueza, um conhecimento tão grande no interior dessas pessoas, elas são felizes. Eu acho que essas são as pessoas verdadeiramente felizes. Eu acho muito bacana. Mais um livrinho daquele sebo bacana aqui, que eu sempre falo errado, é Alento, né? Que é super gostosinho. Eu peguei essa edição aqui de A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa, um dos meus romancistas favoritos. Escreve pra caramba. E esse eu acho que é uma das obras principais dele, eu ainda não li. E eu peguei, estava tão baratinho. Esse sebo é excelente, tem uma ótima seleção de livros e tem preços muito justos, 17 dinheiros. Tá aqui. Outro livro de sebinho aqui do Jacaré, fica nessa região aqui de Laranjeiras também. Isso aqui, uma das minhas edições, como é que a gente fala? Edições afetivas. Eu me lembro quando esse livro foi lançado no final dos anos 90 ou começo dos anos 2000, 2003. Foi muito resenhado na época. A Capital da Solidão, uma história de São Paulo das origens a 1900. Eu me lembro que esse livro foi muito elogiado. Roberto Pompeu de Toledo, ele era um colunista da revista Veja. E São Paulo, que também é uma cidade muito, muito querida, né? Um pouquinho sobre a história de São Paulo. E esse livro está novíssimo, novíssimo, por R$20, sei lá, R$22. Sebinhos. Vida longa aos sebos. Ao contrário, eu vou mostrar para vocês coisas caras. A gente comprou. Ó, o livrinho do Carl Roger eu comprei numa outra livraria que eu conheci no Rio, que é Argumento, que fica para aqueles lados do Leblon, e como alguém me disse, já foi até cenário de novela, né? Eu fui lá e comprei, paguei o precinho, porque livro realmente está caro, gente. Eu acho que é uma questão com papel, que encareceu, né? Então, quando você vai comprar um livrinho mesmo, até nas Amazon da vida já está dando uma facadinha. A gente pegou novo esse aqui, Deus, uma história humana, do Reza Aslan. Eu gostei tanto do livro dele sobre Jesus. No vídeo, alguém até citou esse livro, já estava aqui no nosso radar e a gente pegou. Espero que tenha um texto tão bom, tão bacana, tão gostoso como aquele do Jesus histórico que ele escreveu, né? O Zelota. Tá aí. A gente pegou também nessa livraria, encomendaram, porque esse livro acho que está esgotado na Amazon, agora acho que é só em sebo que está achando. E se você encomendar em livraria, ele foi encomendado lá nessa livraria Argumento. E um livrinho que eu peguei, porque esse volume estava num preço melhor, que é uma história da linguística do Marcos Banho, né? Eu peguei o volume 2, que estava num preço mais bacana, porque nunca abaixa o volume 1, assim. Marcos Banho, linguista brasileiro extraordinário. Eu acho que até pouco tempo o vídeo mais visto desse canal era a resenha dele, do preconceito linguístico, do Marcos Banho. Ele escreve muito bem, escreve de um jeito legal, e eu queria dar uma chance para ele nesse livrinho aqui, em que ele traça as origens da história do estudo da linguagem, né?
que é algo absolutamente fascinante. E é isso, um videozinho de sexta para a gente falar um pouquinho sobre o que está rolando aqui de leituras, o que vocês estão lendo por aí, o que vocês leram essa semana. Eu poderia falar de outras coisas também, de filminhos que a gente viu aquele maravilhoso filminho, a animação daquele país, um país diferente que eu esqueci o nome agora, o Flow. Vocês assistiram aquela animação do gatinho que ganhou o Oscar de melhor animação esse ano? Que filminho maravilhoso. Esse sim um filme que eu posso recomendar para vocês, porque os outros que a gente viu, a gente está sempre se decepcionando. Aquele horrível filme, O Brutalista, aquela coisa pretensiosa, né? Que eu que gosto de arquitetura, fiquei triste de ver aquele filme, né? Filme que tem que, sei lá, 4 horas, tem que ter pausa no meio para você fazer pipi. A gente assistiu a Nora, que eu surpreendentemente gostei. Eu gostei um pouquinho do Anora. Que mais que a gente viu? Teve uma outras coisinhas que a gente viu. A gente foi ao teatro, viu a peça do Gregório sobre a língua, né, o céu da língua. Mas eu não sei, eu não fico muito à vontade para comentar sobre livro e teatro, porque eu acho que eu não estou acompanhando tanto cinema mais como no passado. Então eu fico assim um pouco, sei lá, acho que não faço uma resenha legal. Mas eu posso comentar, se vocês quiserem eu posso comentar. Mas eu vou fechar esse videozinho por aqui, só pra gente bater papo. O que vocês estão lendo por aí, o que vocês leram essa semana. E vamos falar um pouquinho aqui de leituras e de livros, tá bom? Se você não é inscrito, está convidado a se inscrever. Você pode curtir o vídeo se você gostou, pode compartilhar. E a gente se vê. Tchau, tchau.